Bom, estamos aqui com o André Kalimann, desenhista e quadrinista aqui de Curitiba. Vamos fazer algumas perguntas sobre o trabalho mais recente dele, o Revolta. Então, o Revolta, ele já deve estar no último capítulo, penúltimo, né? Na verdade, eu estou só editando. Eu já terminei tudo. E ele está disponível praticamente inteiro, né, no site, né? Tem link até por sinal, né? E mesmo assim o pessoal comprou a ideia no Catarse, mesmo tendo o quadrinho lá virtual, né, comprou a ideia e tal. E como é que é isso, assim? Porque você está meio que numa contramão, porque se você está ofertando o seu trabalho de graça, mas mesmo assim as pessoas ainda querem, pagam por ele e querem em mãos. O que você acha disso? Assim? Tem também a questão de que eu não publiquei ela inteira na internet. Eu publiquei ela tem 20 capítulos no total, e eu publiquei até o capítulo 14, né, na internet. Então, as pessoas querem ver o final da história. O que está na internet serviu como uma forma de instigar as pessoas a lerem e acompanharem e ficarem curiosos, né? Mas o meu plano não era esse, não foi um plano de marketing, assim. Na verdade, quando eu comecei o Revolta, eu queria fazer uma coisa autoral, queria que fosse em capítulos, que era para eu poder publicar um por mês no blog, mesmo porque eu estava intercalando isso com vários outros trabalhos, porque pelo Revolta mesmo eu não estava recebendo nada, estava recebendo por outros trabalhos, de ilustração, né, até de quadrinhos, mas coisas que não eram minhas. E eu queria fazer alguma coisa autoral e não sabia no que isso ia dar, né? E colocar um capítulo por mês no blog e ter a resposta imediata dos leitores nos comentários fez com que me incentivasse a continuar também. Com certeza, se eu fosse tentar fazer tudo de uma vez, escondido, para depois lançar, provavelmente eu estaria ainda no 5º capítulo. Então foi essa força que as pessoas deram, assim, de eu ver que elas estavam gostando, que me empurrou para terminar a história. Inclusive alguns comentários que eu percebi no blog, ou até algumas percepções minhas nesse tempo de produção da HQ, de estar publicando, de estar vendo ela publicada, fez com que eu mudasse algumas coisas na história. Então, o tipo de publicação que eu fiz teve tudo a ver com a própria história. Isso foi legal. E também tem a questão das manifestações que tem na história e aconteceu. Lembrando que o Revolta ele foi gerado antes mesmo das manifestações. Sim. Eu comecei em outubro de 2012, que eu coloquei o primeiro capítulo. Né? Fiz até as pressas, assim, porque eu queria lançar na Gibicon e tal, aí já coloquei, daí fiquei distribuindo na Gibicon também, ele impresso e tal, né? Na verdade, a minha primeira ideia do Revolta foi assim: eu vou fazer uma história em capítulos, onde todo capítulo tenha bebida, mulher e palavrão. Essa era a minha primeira ideia do Revolta. Só que do que eu fiz no primeiro capítulo já não ficou isso, assim. Ficou um pouco, mas não ficou tanto. E eu já comecei a ter ideias para coisas maiores. Então, surgiu como uma coisa muito espontânea, assim. E partiu da ideia de que todo mundo estava reclamando, porque na época estava rolando inclusive o julgamento do Mensalão, então todo mundo estava falando de política, era uma época legal, assim, foram uns meses legais. Só que todo mundo reclamava, mas ninguém, tipo assim, você quer aquela sensação de que o que as pessoas estão fazendo sobre isso, né? Todo mundo está vendo que não está dando muito certo, mas e aí? O que as pessoas estão fazendo? Claro que as manifestações sempre existiram, sempre teve grupos se manifestando, né? Mas nada tão significativo e que abrangesse a grande parte da população, não só aquela galera super politizada, aquela minoria, mas a galera em geral mesmo, que foi o que aconteceu em junho, né? E aí eu já estava lá no acho que 8º capítulo da história. Então a minha ideia foi fazer uma história sobre revolta como uma crítica ao que eu sentia de que não havia revolta, né? Só que em junho aconteceu a manifestação. E aí a primeira coisa que eu pensei foi, eu estou errado agora.
né? Eu não tenho mais o que criticar, né? Até pensei em parar a história, eu não vou fazer mais nada. Só que daí pensei mais um pouco, falei, não, em vez de não fazer mais nada, eu vou incorporar esse acontecimento à história. Eu vou jogar esse acontecimento novo dentro da história, não faz mais sentido. E aí coloquei, a história teve uma virada ali. E aí o meu, por exemplo, o Revolta, como ele foi financiado pelos próprios leitores, igual a gente começou a falar, né? Eu comecei a publicar no blog, aí eu já formei um número X de leitores ali, que acompanhavam o blog. E foram esses leitores, grande parte desses, que financiaram o projeto no Catarse para fazer o livro. Então eram os próprios leitores, né? Que queriam, assim, ao mesmo tempo ver o final da história e ao mesmo tempo contribuir com aquele projeto do qual eles já estavam desfrutando. Né? Imagine que você entra num site todo dia de graça e tem conteúdo de graça. Quando esse site disponibiliza um produto, fica mais fácil de você comprar, né? Porque você já ganhou tanta coisa de graça. Eu acho que essa lógica da internet assim, é interessante, de juntar aquilo que pode ser disponibilizado e pode ser sob de graça com um produto que daí é físico, né? E as pessoas podem adquirir. Tá? Mas no começo não tinha ideia de colocar o Revolta como produto físico, era só para ser internet. Eu não tinha planos, eu queria publicar ela inteira na internet, assim, porque aí eu também não tinha gastos, era uma coisa que eu estava fazendo também por prazer, assim, porque eu queria fazer alguma coisa minha e queria chegar até o fim disso, né? Claro que eu pensava que poderia sair um livro disso, mas eu não achei que ia sair antes de eu terminar a história. Eu não sei quem que me instigou, coloca no Catarse. Realmente é o tempo curto que fica, né, o projeto para ele atingir a meta. São 2 meses, né? Aí, meu Deus, tem que atingir o número que você coloca de dinheiro lá em determinado tempo. E o prazo que você atingiu a meta, 100%? Foi na última semana, foi 2 meses. Foi nos últimos dias, assim. Foi 116% a meta, né? Foi. E assim, na verdade não é uma quantia que me remunera, é uma quantia que faz com que eu viabilize o projeto. E a partir daí, a partir da venda desses livros, que daí eu tenho um retorno. Você tem retorno, né? Então é uma ajuda para você fazer o projeto acontecer. Na verdade você até oferece o retorno, né? Aquele que na verdade está comprando o quadrinho já. Ele está dando dinheiro, mas já está comprando. Sim. Aqueles que pagaram já têm a sua edição garantida. Exatamente. O grande lance do Catarse é que, por exemplo, eu tive lá 200 apoiadores. Né? Só que eu estou publicando 1000 livros. Então, assim, esses 200 já compraram e tem mais esse público que eu vou atingir agora com o livro, né? Que vão comprar o livro agora depois de pronto. Então, interessante. Já tem uma data de lançamento? Fevereiro, não tem dia, mas é mês de fevereiro, lá no blog, lá, que é revoltahq.blogspot.com, tem as informações do dia, lugar. Eu vou lançar aqui em Curitiba, vou lançar em vários lugares do Brasil, inclusive em universidades. Que eu já fiz várias palestras em universidades falando de quadrinhos e do tema, esse tema mais político, que trata de revolta, assim, dessa palavra, né, revolta, esse tema de revolta, nos quadrinhos, vários quadrinhos históricos. Já fiz algumas palestras, deu muito certo, achei muito legal, então agora eu vou lançar o livro nas universidades. Além de lojas, livrarias e tudo mais. Combinado. Vamos fazer. Isso aí então, cara. Muito obrigado.